Olá, nessa aula vamos falar sobre a composição do solo. Mas do que o solo é composto afinal? Os quatro componentes básicos do solo são a matéria mineral, a matéria orgânica, o ar do solo e a solução do solo. A matéria mineral e a matéria orgânica constituem a fase sólida do solo. O ar do solo constitui a fase gasosa do solo. E a solução do solo é a fase líquida do solo. Então percebam que o solo é um meio trifásico, ou seja, é sólido, líquido e gasoso. Os três estão misturados lá no solo. Bem, então a matéria mineral do solo, ela é constituída por minerais primários, que são minerais que são provenientes das rochas ígneas metamórficas, que sofreram apenas intemperismo físico, ou seja, eles estão com a mesma composição que haviam nas rochas que originaram o solo. Mas a maior parte dos minerais do solo, de fato, são minerais secundários, ou seja, que são provenientes da alteração dos minerais primários. Então, a matéria mineral do solo não é igual à composição mineralógica do solo, não é igual à composição mineralógica da rocha, porque alguns minerais da rocha permanecem no solo, mas outros minerais da rocha são alterados e formam novos minerais no solo, que a gente vai chamar então de minerais secundários. A matéria orgânica do solo, ela se divide em matéria orgânica viva, onde estão as raízes das vegetais, micro-organismos, a fauna do solo, e matéria orgânica morta, que na verdade é a maior parte, os restos dos animais, dos vegetais decompostos ou em decomposição. A fase líquida, ou seja, a solução do solo, é composta pela água do solo mais íons orgânicos e inorgânicos em solução. E, finalmente, a fase líquida, a fase gasosa, ou seja, o ar do solo, tem gases semelhantes ao ar atmosférico, porém em concentração diferente. Então, vai ter lá O2, CO2, N2, vapor da água e outros gases também. Bem, as proporções entre os quatro componentes do solo, ou seja, matéria orgânica, matéria mineral, ar do solo e solução do solo, é muito variáveis entre solos. Então, de um solo para outro, vai variar essas proporções. Também é variável até mesmo entre os horizontes do solo. Se eu pegar o horizonte mais superficial do solo, o horizonte intermediário, o horizonte mais profundo do solo, vou observar que também há uma variação entre esses componentes, e até mesmo temporalmente. Porque se um solo está muito seco e de repente chove, por exemplo, vai aumentar a quantidade da solução do solo e vai diminuir a quantidade do ar do solo. Então, as proporções entre esses componentes são variáveis entre solos, entre os horizontes de um mesmo solo e até mesmo no tempo. Aqui eu tenho um exemplo com dois solos diferentes. No solo de cima, o solo 1, você tem uma proporção lá de 51% de minerais. Já no solo 2, os minerais correspondem a apenas 18%. No solo 1, a solução de solo, a fase líquida, é apenas 10%. No solo 2, já é quase 40%. No solo 1, a matéria orgânica é 2%. No solo 2, é 4 vezes maior que isso. Então, notem como há uma grande variação nas proporções dos componentes dos solos. Então, não existe uma proporção fixa entre esses componentes que seja igual para todos os solos. Cada solo vai apresentar uma proporção variável entre os quatro componentes básicos: matéria orgânica, matéria mineral, ar do solo e solução do solo. Vamos começar falando então sobre o espaço poroso do solo, que é onde vai estar a solução do solo e o ar do solo. A porosidade total é o volume do solo ocupado pelo espaço poroso. Essa porosidade total, ou seja, os poros do solo, vão se dividir, segundo alguns autores, em dois grupos principais, que são chamados macroporos, os poros com um tamanho maior que 0,05 milímetros, e os microporos, os poros com um diâmetro menor que 0,05 milímetros. Claro que alguns autores vão considerar esses limites um pouco diferenciados, mas estamos adotando aqui um valor que, digamos assim, é mais comumente adotado pela ciência do solo. Então, os poros maiores, os macroporos, normalmente são responsáveis pela infiltração da água da chuva e pelas trocas gasosas entre o ar atmosférico e o ar do solo. E os microporos, os poros de diâmetro menor, são normalmente responsáveis pela retenção de água no solo. Então, entre as partículas da matéria sólida, orgânica e mineral,
nós temos os poros maiores, que são os macroporos. E os microporos, eles normalmente estão dentro dos agregados do solo. Então aqui a gente tem alguns poros que são tão grandes, que são visíveis, inclusive, a olho nu, que nós conseguimos observar eles sem nem mesmo a necessidade de lupa, e poros que são tão pequenos no solo que é necessário, inclusive, ter uma imagem com microscopia eletrônica. Então notem que tem poros tão grandes que nós conseguimos enxergar a olho nu e poros tão pequenos que apenas com o microscópio eletrônico é possível observá-los. Bem, nesse espaço poroso do solo se encontram a solução de solo e o ar do solo. A solução de solo é a fase líquida do solo e o ar do solo é a fase gasosa. Então, de certa maneira, os dois estão competindo por esse espaço poroso. Quando o solo começa a secar, vai saindo a solução de solo e vai entrando o ar. E se houver uma chuva, a fase líquida do solo vai se ampliar na proporção e vai saindo o ar do solo. Vamos falar um pouco sobre a solução do solo. Bem, a solução do solo, a fase líquida do solo, corresponde à água mais íons orgânicos e inorgânicos em solução. A solução do solo ocupa o espaço poroso principalmente, mas não exclusivamente, os microporos. Claro que se o solo está completamente alagado, vai ocupar também os macroporos. Mas, em geral, a solução do solo ocupa principalmente os microporos, os poros de menor diâmetro. E a solução de solo é importante porque as plantas vão absorver a água e os nutrientes essenciais para o seu crescimento a partir da solução do solo. Bem, a composição da solução do solo não é a mesma da água da chuva, porque no momento em que a água da chuva ela entra no solo, essa água vai entrar em contato com as partículas orgânicas e minerais do solo e vai alterar a sua composição. A principal fonte da água do solo é a precipitação. Não é a única, mas é a principal fonte. Então, a água que é precipitada sobre a superfície do solo, ela tem dois caminhos principais. Um, que é o escoamento superficial, que pode eventualmente até causar erosão. A gente vai colocar ela aqui em vermelho, porque é uma perda de água do solo. E a infiltração, quando há a adequada quantidade de poros no solo que permitam essa água infiltrar. Então, note que a água que precipita só pode ser ou ser escoada pela superfície do solo ou infiltrar. Bem, a água que infiltra no solo, ela pode ser eventualmente armazenada nos microporos ou o excesso dela pode ser lixiviado, pode ser perdido para camadas mais profundas em função da presença dos macroporos que existem ali. Então, note que eu coloquei tanto o escoamento quanto a lixiviação como sendo processos de perda, porque são processos de saída da água do solo. Bem, posteriormente, quando termina a chuva, pode haver então a volta do sol e com isso começar a evaporação da água a partir da superfície do solo. Então também é um processo de perda de água do solo. A evaporação é bem simples de você demonstrar num solo descoberto. Se você colocar, por exemplo, um copo ali, você vai observar num dia de sol que logo vai começar a ficar cheio de gotículas de água ali naquele copo, indicando justamente essa água que está sendo perdida por evaporação. Bem, mas ao invés da água ser evaporada, o que seria melhor é que essa água fosse absorvida pelas raízes das plantas e transpirada através dos estômagos. Então, ali o ciclo azul, ou seja, precipitação, infiltração, armazenamento, absorção e transpiração, vai favorecer o crescimento vegetal, bem como os processos de fotossíntese, que na medida em que também os estômagos estejam abertos para poder transpirar a água, vai permitir também a entrada de CO2 e os processos de fotossíntese. Então, as setas que estão em vermelho indicam processos de perda da água do solo e o ciclo ali que está em azul está indicando um processo no qual vai favorecer o crescimento vegetal e também os processos de fotossíntese e retirada de carbono da atmosfera. Vamos falar agora um pouco sobre o ar do solo, que é o outro componente que também está no espaço poroso. Bem, o ar do solo, o que vai acontecer nele? Ele estabelece trocas gasosas com o ar atmosférico, desde que, é claro, exista a continuidade de poros. No solo, tirando os primeiros milímetros, onde há algas, você praticamente não tem ninguém produzindo oxigênio.
Então, tem raízes, micro-organismos, macro-organismos no solo que estão consumindo oxigênio e produzindo CO2. Então, na medida em que há maior concentração de CO2 no ar do solo e menor concentração de CO2 no ar atmosférico, há uma tendência por difusão de gases de que esse CO2 saia do ar do solo e vá para o ar atmosférico. Da mesma maneira, a concentração de oxigênio no ar atmosférico tende a ser maior do que a concentração de oxigênio no ar do solo, e também tenderia a haver, por difusão de gases, a entrada do oxigênio saindo do ar atmosférico e entrando no ar do solo. Desde que, é claro, como já comentamos, haja continuidade de poros no solo, principalmente os macroporos. A proporção de gases, então, no ar do solo não é a mesma do ar atmosférico. Em geral, o ar do solo apresenta maior concentração de CO2, maior concentração de vapor de água e menor concentração de oxigênio em comparação ao ar atmosférico. O ar do solo, então, ocupa normalmente os macroporos, não exclusivamente. No solo completamente seco, o ar do solo ocuparia tanto os macroporos quanto os microporos. Mas, em geral, o ar do solo vai ocupar predominantemente os macroporos e a solução do solo predominantemente os microporos. Vamos falar agora sobre os sólidos do solo. Bem, dentro dos sólidos do solo, eles são classificados de acordo com a sua granulometria, ou seja, o tamanho das partículas. Então, grosseiramente, a gente separa os sólidos do solo em duas frações, que são o esqueleto de solo, que é qualquer partícula individual de solo com diâmetro maior que 2 milímetros, e a terra fina, que é qualquer partícula individual do solo com um diâmetro menor que 2 milímetros. Claro que ainda é uma separação muito grosseira, então a gente vai separar o esqueleto de solo e vai separar a terra fina. O esqueleto de solo vai ser separado em 3 frações. Primeiro, o matacão, que é qualquer partícula individual de solo com diâmetro maior que 20 centímetros, ou seja, uma pedra mesmo grande no solo. O calhaus, que são partículas individuais de solo com 2 a 20 centímetros. E o cascalho, que são partículas individuais de solo com um diâmetro entre 0,2 e 2 centímetros. Aqui a gente tem uma foto de um solo onde tem grande quantidade de calhaus e cascalhos. Aqui uma foto também de um solo com grande quantidade de calhaus. E aqui um solo com grande quantidade de calhaus, inclusive matacões, né? Com mais de 20 centímetros de diâmetro, pedras grandes mesmo no solo. Embora eu tenha mostrado essas fotos para vocês, na verdade a maior parte dos solos brasileiros não há grande quantidade de calhaus, matacões ou cascalhos, felizmente, porque eles diminuem o volume explorável pelas raízes, o volume de solo que poderia armazenar água e nutrientes, e também eles dificultam, por exemplo, a mecanização do solo ou o manejo dele. Bem, o que é mais comum nos solos brasileiros, na verdade, são as partículas mais finas, as partículas que estão na terra fina. Essa é dividida, então, em areia, que são as partículas com diâmetro entre 0,05 e 2 milímetros, o silt, que são as partículas intermediárias da terra fina, com diâmetro entre 0,002 e 0,05 milímetros, e a argila, que são as partículas menores, com diâmetro menor que 0,002 milímetros. Então, areia, silt e argila nada mais são do que tamanhos de partículas. Para vocês terem uma ideia, se a gente ampliasse uma amostra de solo e observasse o tamanho de uma areia, de um silt de argila, esse seria o tamanho relativo delas. Então, se eu ampliasse bastante um tamanho de uma partícula de areia e ampliasse na mesma proporção uma partícula de argila, note que a argila seria muito pequena comparativamente à areia. Então, embora a gente até consiga enxergar um grão de areia a olho nu, a gente não vai conseguir enxergar um grão de argila a olho nu. Ele é extremamente pequeno. Eu só consigo ter uma imagem de uma partícula de argila com um microscópio eletrônico. Bem, um torrão, então, de solo, ele não é uma partícula de solo, mas é um agregado formado por uma quantidade muito grande de partículas de areia, de silt e de argila. Então, quando a gente está olhando o torrão de solo, na verdade é uma estrutura daquele solo que contém uma quantidade muito grande de grãos de areia, de grãos de silt e de grãos de argila. Bem, a areia é um conceito que normalmente as pessoas não têm muita dificuldade em entender, porque a areia ela pode ser observada a olho nu. Então a gente consegue enxergar um grão de areia, tá? Então um solo dito arenoso, então é um solo que possui bastante areia, mas que também pode ter partículas de argila e de silt.
Então não é um solo que apenas possui areia, mas é onde predomina a areia. Em alguns lugares, inclusive, a areia ela é mais escura, né? Aqui no Brasil a gente está mais acostumado a perceber a areia mais clara, mas em alguns lugares a areia pode ser escura, porque a areia é simplesmente um tamanho de partícula. Qualquer mineral pode estar ali dentro da fração areia, mais escuro, mais claro, avermelhado, amarelado, enfim, pode ter diferentes cores para a areia. Agora, para observar uma partícula de argila, é necessário um microscópio eletrônico. Então, a gente não tem como observar uma única partícula de argila, nem a olho nu, nem com uma lupa, nem com microscópio óptico, porque ela é muito pequena. Então, aqui eu tenho uma imagem de uma partícula de argila vista através da microscopia eletrônica, porque ela realmente é muito pequena. Então, aqui eu tenho uma foto de um solo que é chamado de argiloso. Então, um solo argiloso não é um solo que tem apenas partículas de tamanho argila. Ele também pode ter partículas de tamanho areia e silt, mas há uma predominância de partículas de tamanho menor que 0,002 milímetros, ou seja, partículas de argila. Há uma grande diferenciação, inclusive, entre os solos argilosos, de acordo com a sua mineralogia, né? Então, nem todo solo argiloso é muito duro ou muito pegajoso ou tem dificuldade de entrar água. Muitos solos argilosos brasileiros, eles não têm excesso de dureza nem de pegajosidade e têm muita facilidade para a infiltração de água. Bem, os sólidos do solo, então, vão se dividir em matéria orgânica e matéria mineral. Então, vamos falar primeiro da matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo é dividida em viva e morta, né? Então, a morta são os resíduos dos animais, dos vegetais que morreram ali no solo, e esses resíduos estão em diferentes estágios de decomposição. A matéria orgânica viva, ela é a menor parte da matéria orgânica do solo, mais ou menos 4% ou menos da matéria orgânica do solo. Ela envolve os micro-organismos, que na verdade é a maior parte da matéria orgânica do solo, então vírus, bactérias, fungos, que vão corresponder a 60% a 80% da matéria orgânica viva do solo. A fauna do solo, onde vai se incluir a microfauna, a mesofauna, a macrofauna do solo, e também as raízes dos vegetais. Então ali eu tenho, por exemplo, minhocas, ácaros, térmitas, bactérias, raízes das plantas, todos esses fazem parte da matéria orgânica viva do solo. Já a matéria orgânica morta do solo é a maior parte da matéria orgânica do solo. Ali eu tenho a matéria macroorgânica, que é aquela matéria orgânica ainda não decomposta. Então, de repente, um animal recém morreu ali, uma bactéria recém morreu, uma folha caiu ali, uma raiz morreu. Então, tudo isso é a matéria orgânica já está morta, mas ainda não começou o processo de decomposição, e vai entrar rapidamente em processo de decomposição. Daí começa a haver o processo de decomposição pela ação microbiana. E nesse processo de decomposição pela ação microbiana, vão começar a se formar compostos de baixo peso molecular. Então, por exemplo, as bactérias podem estar começando a liberar enzimas, essas enzimas vão começar a decompor essa matéria orgânica fresca e vão começar a liberar compostos de baixo peso molecular, que vão poder ser absorvidos por esses organismos do solo, ou então eles vão formar novos compostos orgânicos, que a gente vai chamar então de substâncias úmicas, que eles não existiam na matéria macroorgânica e que se formam no solo a partir da polimerização dessas substâncias não úmicas. Bem, então os animais e os vegetais vão fornecer matéria orgânica não decomposta. Eles estão vendo ali um cadáver de um animal, um resto de uma árvore que caiu no chão. Então, é a matéria orgânica que está entrando em processo ali de decomposição. Então, ela pode se acumular eventualmente na superfície do solo, sim, mas não é o normal nos nossos climas aqui mais quentes, né? Então, quando você vê assim acumulando um horizonte orgânico na superfície do solo, na verdade está indicando o quê? Que o processo de decomposição da matéria orgânica ali está, digamos assim, desacelerado. Então, eventualmente por uma condição de falta de nutrientes, de muito frio, do excesso de água e daí falta de oxigênio, você tem uma condição que pode eventualmente favorecer a matéria orgânica se acumular sobre a superfície do solo. Mas o normal é, na verdade, essa matéria orgânica se decompor. E daí fazer o contrário do que os vegetais faziam. O que os vegetais fizeram? Eles pegaram CO2, água, nutrientes, energia do sol e constituíram matéria orgânica. Agora, os micro-organismos do solo vão fazer o contrário, eles vão decompor essa matéria orgânica.
voltar para os componentes inorgânicos originais, ou seja, CO2, água, nutrientes, a energia que é necessária para esses organismos do solo viverem. Então, a maior parte dos organismos do solo, tirando lá as raízes das plantas, eles vivem de quê? Eles vivem da decomposição dessa matéria orgânica, assim como nós, né? Nós, na verdade, nós alimentamos de animais e plantas mortas. Os organismos do solo também, esse alimento de animais e plantas mortas. Então, esse processo é chamado de mineralização, é a decomposição da matéria orgânica de origem animal ou vegetal em compostos inorgânicos, CO2, água e nutrientes inorgânicos. Então, a planta havia absorvido esses nutrientes inorgânicos, como nitrogênio, fósforo, potássio, etc., e agora esses nutrientes voltam novamente para o solo. Bem, um aspecto importante na decomposição, na mineralização da matéria orgânica é o que a gente chama de relação carbono-nitrogênio. Bem, quanto maior essa relação carbono-nitrogênio, mais difícil vai ser a mineralização, porque os organismos do solo precisam de nitrogênio para promover esse processo de mineralização. Já se a relação carbono-nitrogênio for mais baixa, a mineralização vai ser mais rápida. Vou dar dois exemplos aqui. A serragem, por exemplo, é um material com relação carbono-nitrogênio em torno de 500 para 1, ou seja, para cada 500 átomos de carbono tem apenas 1 de nitrogênio. É um material com mineralização mais difícil. Então, se você colocar a serragem no solo, ela vai demorar mais tempo para se decompor. Já as leguminosas, elas são plantas que têm uma relação CN bem mais baixa, o que facilita a mineralização. Aqui eu tenho, por exemplo, a leucena, que é uma espécie arbórea que é utilizada, por exemplo, para forrajamento de animais. Então, a leucena, ela é uma espécie, se as folhas de leucena caem ao solo, elas rapidamente se decompõem porque tem uma relação CN muito baixa, fazendo com que rapidamente esse material se decomponha. Bem, mas além do CO2, da água, dos nutrientes e da energia, tem um outro subproduto aqui desse processo que é o chamado humus. Então, nem todas aquelas substâncias orgânicas de baixo peso molecular vão acabar sendo absorvidas pelos organismos do solo. Elas podem eventualmente se polimerizar e formar novos compostos orgânicos no solo, que são chamados de substâncias húmicas. Então, o humus consiste em uma série de substâncias ácidas com elevado peso molecular, são moléculas de um peso molecular muito grande, com muitos átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, que contém muitos grupos funcionais ativos, carboxílicos, fenólicos, carbonil, amina, o que favorece processos químicos da matéria orgânica no solo e que permitem, então, a reação deles com outros colóides do solo. Então, o humus seria aquela matéria orgânica residual nesse processo. Então, esse processo de formação de humus a gente chama de umificação. Então, é a formação de humus promovida pelos organismos do solo a partir da matéria orgânica em decomposição. Então, quando entra lá, por exemplo, uma tonelada de folhas lá no solo, grande parte dessa matéria orgânica vai ser o quê? Mineralizada, vai virar CO2 e água. Mas uma pequena parte ela pode ser umificada, ela vai virar humus. Então, o processo de umificação e o processo de mineralização ocorrem paralelamente, tá? Grande parte da matéria orgânica fresca no solo vai ser mineralizada, vai virar CO2 e água. Mas uma pequena parte vai ser umificada, ou seja, vai virar novas substâncias orgânicas no solo que tem grande persistência lá no solo. A matéria orgânica do solo tem, em média, 58% de carbono. Então, a gente pode calcular o teor de matéria orgânica, estimar o teor de matéria orgânica, na verdade, no solo, com essa expressão, matéria orgânica é carbono vezes 100 divididos por 58. Aqui, matéria orgânica e carbono estão em gramas por quilograma, MO aqui nessa expressão é matéria orgânica do solo, e C é carbono orgânico do solo, que é determinado no laboratório. Em alguns livros, ao invés da matéria orgânica estar em gramas por quilograma, ela pode estar em decagramas por quilograma ou em porcentagem. Então, 1 decagrama por quilograma, a mesma coisa que 1%, que é a mesma coisa que 10 gramas por quilograma. Bem, aqui a gente tem um mapa que mostra a densidade de carbono nos solos até 1 metro de profundidade. Notem que essa densidade de carbono ela é maior aonde? Nas regiões mais frias do globo. Então, a gente vai pegar lá, por exemplo, no Canadá, no Alasca,
nos países nórdicos, na Rússia, você vai ter maior teor de carbono no solo. Já nas regiões mais tropicais, né, onde é mais quente, mais próximo do Equador, você vai perceber que o teor de carbono no solo é menor. No Brasil, você vai perceber que os teores de carbono no solo, principalmente se pegar, por exemplo, aqui na região que está até 30 centímetros de profundidade, eles são maiores nas regiões mais altas, mais frias, ou em regiões que você tenha maior quantidade de excesso de água, né? Então, ou excesso de água, ou maior altitude, são fatores que condicionam normalmente maior teor de carbono no solo. Alguns atributos físicos do solo que são afetados pela matéria orgânica. Primeiro, a matéria orgânica melhora a estrutura do solo, favorece a agregação das partículas do solo, que é importante. Não interessa para a gente que as partículas lá da areia, silt e argila estejam soltas. Se estivessem soltas, o que acontece? O primeiro vento, a primeira enxurrada ia levar todo o solo embora. Então é importante que as partículas do solo, na verdade, estejam agregadas. E a matéria orgânica ajuda nessa agregação. Então aqui tem um exemplo, você tem ali na esquerda, foi colocado ali um solo em cima de uma peneira, um solo com mais matéria orgânica, e outro solo com menos matéria orgânica, já percebe que já está começando a desfarelar, né? E na direita já percebe que depois de agitar um pouco esse recipiente com água, que o solo com matéria orgânica ele pouco se esfarelou, e aquele que não tinha matéria orgânica se esfarelou mais ainda. Então percebe o quê? Que a matéria orgânica é importante para ajudar na estruturação do solo, manter o solo mais agregado. A matéria orgânica também consegue aumentar a capacidade e a retenção de água no solo. 1 grama de matéria orgânica consegue reter mais de 1 grama de água. Isso é especialmente importante para aqueles solos que têm baixa capacidade de retenção de água, como, por exemplo, solos arenosos. Então, só a areia os solos arenosos não conseguem reter muita água. Então, se esses solos arenosos tiverem mais matéria orgânica, aumenta bastante a sua capacidade de retenção de água. Também a matéria orgânica reduz a dureza e a pegajosidade. Então, dureza excessiva, pegajosidade excessiva do solo são aspectos que, digamos assim, prejudicam o manejo do solo, o manejo mecânico do solo. Então, à medida que tenha mais matéria orgânica, o solo vai ficar menos duro e menos pegajoso. A matéria orgânica também confere cores escuras ao solo. E nesse perfil de solo, se percebe que a parte superior dele está mais escura, justamente devido à presença de matéria orgânica. Contudo, gente, deve-se ressaltar que solo escuro não é sinônimo de solo fértil. Muitas vezes, pelo senso comum, nós podemos achar que quanto mais escuro o solo, mais fértil ele seria. De fato, quanto mais matéria orgânica no solo, aumenta a capacidade do solo em reter água e nutrientes, mas não quer dizer que ele esteja retendo nutrientes. É como ter uma geladeira maior em casa. Essa geladeira pode estar cheia de comida ou pode estar vazia. Então, no caso desse solo da foto, embora ele tenha bastante matéria orgânica, ele aumenta a capacidade dele de reter água, aumenta a capacidade de reter nutrientes, mas nesse caso, essa matéria orgânica não está retendo nutrientes. E, de fato, não é um solo de boa fertilidade química natural. Outra coisa, também solo escuro não é sinônimo de solo com alto conteúdo de matéria orgânica. Esse solo que vocês estão vendo na foto, embora pareça bastante escuro, é um solo com pouca matéria orgânica, porque é um solo mais arenoso. Solos arenosos, pequena quantidade de matéria orgânica já deixa eles bem coloridos. Então, não necessariamente solo, quanto mais escuro o solo, mais matéria orgânica ele tem. Então, às vezes, solos com pequena quantidade de matéria orgânica como esse já podem ser bastante escuros. Bem, agora vamos falar outro atributo químico do solo que é afetado pela matéria orgânica é a troca de cátions. É importante que a matéria orgânica apresenta muitas cargas negativas em suas superfícies. Essas cargas negativas ajudam a reter nutrientes para a planta que estão na forma de cátions, como cálcio, magnésio, potássio e outros. A matéria orgânica também auxilia na complexação de metais. Então, alguns nutrientes, como por exemplo zinco, cobre, manganês, podem ter baixa solubilidade quando a solução de solo tem pH mais elevado. No entanto, alguns compostos orgânicos solúveis, denominados quelatos, eles podem, digamos assim, aumentar a solubilidade desses nutrientes, mantendo eles solúveis e permitindo a sua absorção pelas raízes das plantas. Um outro aspecto químico que a matéria orgânica afeta no solo é o que a gente chama de poder de tamponamento.
Quanto mais matéria orgânica eu tiver no solo, maior vai ser a resistência do solo a mudanças de pH. Muitas vezes a gente pode querer aumentar ou diminuir o pH do solo em função de alguma determinada espécie vegetal que eu tenho interesse em cultivar ali. No entanto, quando tem mais matéria orgânica no solo, vai ser mais difícil realizar essa mudança de pH no solo. A matéria orgânica no solo também é fonte de nutrientes. Ela pode se liberar nutrientes ao se decompor. Nutrientes principalmente como nitrogênio, fósforo, enxofre, vão ser muito importante a mineralização da matéria orgânica na liberação desses nutrientes. E a matéria orgânica também interage com os argilominerais, que é um grupo de minerais do solo, favorecendo a estruturação desses solos. A matéria orgânica também reage com outras moléculas orgânicas, como agrotóxicos, resíduos urbanos e industriais, muitas vezes impedindo que eles tenham maior solubilidade e possam eventualmente contaminar o ambiente ou os organismos vivos. Bem, vamos falar agora sobre a matéria mineral do solo. A gente já falou sobre o ar do solo, a solução do solo e a matéria orgânica do solo. Vou começar apenas a falar agora sobre a matéria mineral do solo. Bem, nas rochas, nós temos lá as rochas ígneas, metamórficas, nós temos o que chamamos de minerais primários. Por exemplo, isso aqui é uma amostra de granito, que é uma rocha. Nesse granito, ali eu tenho o feldspato, que nesse caso desse granito é mais rosado, a mica ali que aparece bem pretinha e o quartzo que é claro. Ou seja, o feldspato, o quartzo e a mica são os 3 minerais que formam basicamente o granito. Pode ter outros minerais em menor quantidade ali, mas os 3 minerais fundamentais ali do granito é quartzo, feldspato e mica. Bem, o quartzo é um mineral bastante resistente e depois, à medida que a rocha se intemperiza e começa a formar o solo, ele pode permanecer no solo. Já a mica e principalmente o feldspato, eles já são minerais com menor resistência. Então, o que vai acontecer? Na medida que a rocha começa a se intemperizar e começa a formar solo, a mica e o feldspato começam a se, digamos assim, a se decompor e vão liberar os elementos químicos que as compõem. E esses elementos químicos podem, então, formar novos minerais no solo, que a gente vai chamar, então, de minerais secundários. Então, a rocha, pela ação do intemperismo físico apenas, ou seja, ela se quebrar em pedaços cada vez menores, vai manter esses minerais primários lá no solo. Porém, pelo intemperismo químico, ou seja, a alteração química dos minerais primários, vai formar novos minerais no solo, que a gente vai chamar então de minerais secundários. Aqui eu tenho, por exemplo, um pedaço de basalto, que é uma rocha que é muito comum em várias regiões do Brasil. Então o basalto normalmente ele é preto, escuro, como vocês estão vendo ali no meio. Só que já observam ali em volta dele como ele já está se alterando, né? Então já a cor muda, ele está inclusive descascando, porque os minerais novos formados têm outra coloração, eles também têm outro volume, por isso que parece que está descascando a rocha ali. Porque justamente os minerais novos têm outra coloração e têm principalmente outro volume. Então na parte interna ali ainda preto, aí tem ali os minerais primários do basalto. E na parte externa já tem ali minerais primários e minerais secundários já desse processo de intemperização, da alteração desse basalto. Bem, conforme a origem, então, os minerais do solo são classificados em minerais primários e secundários. Os minerais primários são minerais remanescentes das rochas ígneas e metamórficas, que eles permanecem no solo se forem muito resistentes. Então, apenas há um processo de intemperismo físico. Então, esses minerais primários, normalmente, mas não exclusivamente, são encontrados principalmente na fração areia do solo. Aqui eu tenho a ampliação da fração areia de um solo, visto no microscópio óptico, onde você percebe ali que tem esses mais claros, que são o quartzo, mas observa que tem outros minerais ali escuros, claros, assim, azulados, que são outros minerais que também ocorrem ali na fração areia do solo. Já os minerais secundários, eles são resultantes da decomposição parcial do outro mineral ou formados a partir de produtos da solubilização de outros minerais. Então, esses minerais secundários, normalmente, mas não exclusivamente, são encontrados na fração argila do solo. E esses minerais secundários, normalmente, são os mais importantes lá no solo, porque por estarem na fração argila, que é aquela que tem maior área superficial específica, vão determinar mais as características físicas e químicas do solo.
Os principais grupos de minerais encontrados na fração argila do solo são os argilo-minerais e os oxidróxidos. Então, esses grupos de minerais a gente vai ver em outra aula, quando a gente vai falar dos minerais principais do solo. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção.